Olá pessoal, vamos resolver algumas questões que eu passei em sala. Exercício 1 foi passado na aula 11, qualquer coisa confiram no arquivo da aula. Nesse exercício pede o seguinte: eu quero calcular a taxa de variação média de uma certa função f no intervalo que compreende a variação, da variável x de x0 igual a 2 a xf igual a 3. E eu peço também a taxa de variação instantânea no x0 igual a 2 e no x1 igual a 1. Os itens A e B foram resolvidos em sala. Sobrou o item C, onde a função f é x menos x quadrado. Bom, como é que se calcula a taxa de variação média? Você precisa determinar o quanto varia o valor da função f quando a nossa variável percorre esse intervalo de x0 igual a 2 a xf igual a 3. Ora, essa variação é medida de que maneira? O ponto final é o xf, né? O f de xf é o f de 3, que resulta em 3 menos 3 ao quadrado, 3 menos 9, menos 6. Enquanto que o f do x0 sendo igual a 2, é 2 menos 2 ao quadrado, 2 menos 4, menos 2. Portanto, o valor final da função é menos 6, o valor inicial é menos 2. Se você faz a variação, se você calcula a variação no valor da função f, você encontra o ΔF. E essa variação vai ser o valor final menos o valor inicial. Menos 6 menos 2. O resultado é menos 6 mais 2, que é igual a menos 4. Enquanto que a variação na variável x, o ΔX, é o xf menos x0, onde xf é 3, no caso, e o x0 é 2. 3 menos 2 igual a 1. Então, ΔF sobre ΔX é menos 4. Taxa de variação instantânea em x0 igual a 2. A taxa de variação instantânea é calculada por esse limite aqui, né? É a taxa de variação média, quando o limite do ΔX tende a zero. Então, você vai provocar uma variação no valor da função do ponto inicial, que é o x0 igual a 2, não é? Então, aqui eu tenho f de 2, até um ponto final que, no caso, é f de 2 mais ΔX. Você faz um incremento ΔX na variável. Então, aqui, o numerador, esse valor é o ΔF, que é o quanto variou a função quando você altera da variável x igual a 2 a variável x igual a 2 mais ΔX. Quando você divide isso pela variação na variável x, que é o ΔX, né? E quando você, depois de fazer esse quociente, calcula o limite, você encontra a taxa da variação instantânea. Essa taxa aqui, ó, esse quociente, é a taxa de variação média nesse intervalo de 2 a 2 mais ΔX. Quando você faz essa variação média, fazendo o limite de ΔX tender a zero, você encontra a variação instantânea. Então, aqui é uma álgebra muito simples, né? Porque a função é uma função simples, né? Você avalia a função f em 2 mais ΔX, isso resulta em 2 mais ΔX menos 2 mais ΔX ao quadrado, menos o f no 2, que é 2 menos 4. Então, vai ficar 2 menos 4 é menos 2, com esse menos aqui fica mais 2, não é? Esse mais 2 cancela, soma com esse outro mais 2, e o resultado cancela com esse menos 4. Então, no final, eu posso colocar o ΔX em evidência. Quando você simplifica o ΔX, resulta uma expressão muito fácil de calcular o limite, né? Quando o ΔX tende a zero, obviamente, o limite dessa expressão é menos 3. Então, a taxa de variação instantânea na posição que corresponde a x0 igual a 2 é igual a menos 3. Bom, a taxa de variação instantânea em x1 igual a 1, o procedimento é idêntico, tá? Você calcula a taxa de variação média quando você altera de x1 igual a 1 a x igual a 1 mais ΔX. Essa taxa de variação média
Você calcula o ΔF, que é quanto variou a função nesse intervalo, dividido pelo comprimento do intervalo. O comprimento do intervalo é ΔX, obviamente, pois esse intervalo tem como extremo o 1 e 1 mais ΔX. A largura do intervalo é ΔX. Quando você faz esse quociente, isso aqui é a taxa de variação média, faz o limite ΔX tender a zero, você encontra novamente, aqui é uma álgebra simples, porque a função é uma função simples, não é? Esse ΔX ele se simplifica e no final, quando o ΔX tende a zero, eu encontro o menos 1. Bom, o item D, a função f é uma função afim, né? F de x igual a x mais b, onde o a é diferente de zero. Bom, a taxa de variação média nesse mesmo intervalo, calculo o f na posição final, que é o 3, vai dar 3a mais b. A posição inicial, o f de 2 é 2a mais b. Então, quando o x varia de 2 até 3, a variação média, a taxa de variação média da função f é o quanto varia o f, ou seja, o ΔF, que no caso vai ser igual a, correto? 3a mais b menos 2a mais b é igual a, e você divide isso pelo ΔX. Nesse caso, o ΔX é 1, portanto, ΔF sobre ΔX é igual a. Beleza. Então, a taxa de variação média é igual a A. A velocidade instantânea, ou, na verdade, taxa de variação instantânea, né, eu falei velocidade, mas o correto é taxa de variação, não é? O texto aqui está equivocado. Bom, a taxa de variação instantânea em x0 igual a 2, você calcula novamente o limite da taxa de variação média quando o ΔX tende a zero. Então, aqui você avalia o f no 2, aqui o f no 2 mais ΔX, né? O intervalo compreende os pontos 2 e 2 delta mais ΔX. Esse intervalo ele tem comprimento, tem largura igual a ΔX. Então, quando você faz o quociente, esse quociente aqui é a taxa de variação média. E quando você faz o limite de ΔX tende a zero, você encontra a taxa de variação instantânea. E é muito simples de você observar que, nesse caso, que a função afim, a função a mais simples, né, de todas, só perde para a função constante, né, em termos de simplicidade, mas essa função, quando você simplifica aqui todos os termos aqui, ó, aparece, né, você encontra o limite de ΔX, quando ΔX tende a zero, dessa expressão. A vezes ΔX dividido por ΔX. Obviamente, quando o ΔX é diferente de zero, né, você pode cortar esse ΔX no numerador e denominador, e isso aqui vai dar um limite de uma constante, que é a constante A, e obviamente o limite é igual a A. A velocidade instantânea, novamente um equívoco aqui, tá? A taxa de variação instantânea em x1 igual a 1. Você repete o processo, eu não vou nem fazer o cálculo, mas a taxa de variação instantânea também em x1 igual a 1 também vai ser igual a A. Na verdade, na função afim, a taxa de variação ela não muda com a posição, tá? E é fácil de ver, porque o gráfico dessa função afim é uma reta. A taxa de variação tem relação com a inclinação da reta. Essa inclinação é constante em todos os pontos. Por exemplo, você pega aqui um ponto, né? Apenas para exemplificar, eu pego um ponto aqui, por exemplo, tá? Suponha que esse ponto aqui tem uma certa abscissa, né? Oi? Bom, suponha que esse ponto tem uma certa abscissa x0 aqui. Se você faz um incremento de ΔX na abscissa, você vai parar nesse ponto aqui. Tem o ponto P1, aqui o ponto P1 e aqui um ponto P2. Então, quando você varia dessa posição aqui até essa outra posição aqui, ó, obviamente a largura do intervalo aqui, a variação na variável x é igual a ΔX, tá? E a variação aqui na variável y, eu posso chamar de ΔY ou ΔF, né? Porque y
É uma função linear aqui no caso. E o tangente do ângulo θ é ΔY sobre Δx, correto? O tangente desse ângulo é constante, igual o ângulo é θ, né? Esse ângulo θ aqui, ó. O tangente desse ângulo θ é ΔY sobre Δx. E ΔY sobre Δx é a taxa de variação média, que obviamente não vai depender do Δx. Então, quando eu faço o limite com Δx tende a zero, essa taxa vai ser o mesmo número A aqui. Tá? Então, aqui no caso da função afim, taxa de variação média, taxa de variação instantânea, no caso vai ser sempre igual ao mesmo valor, que é exatamente o coeficiente angular da reta, que é tangente desse ângulo θ, que é o ângulo de inclinação da reta. Como esse ângulo é constante, então é um problema simples de se resolver. Correto? Deixa eu apagar aqui tudo. Bom, vamos continuar. Bom, exercício 2 é da aula 12. Né? Nesse exercício, a gente faz o seguinte. Determine a função derivada de A igual, né, o item A, f de x igual a x ao cubo, e o item B, g de x igual a 1 sobre x. Claro que nesse caso, no item B, o x tem que ser diferente de zero. Bom, aí você usa a definição, tá? É isso que eu quero. Igual eu expliquei na última aula. O f' é o limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, quando Δx tende a zero. Bom, esse limite aí, quando você faz a conta aqui, tá? Você desenvolve isso daqui, desenvolve isso, não é? Desenvolve o cubo, né? Que é a função x ao cubo. X mais Δx ao cubo é igual a esse termo que está aqui em parênteses, tá? X ao cubo mais 3x ao quadrado Δx mais 3x vezes Δx ao cubo, ao quadrado. É o cubo do primeiro. Tem um detalhe aqui. Aqui faltou o Δx ao cubo, né? Porque também, no final das contas, não vai afetar o nosso resultado. Mas essa expressão aqui, ó, quando você faz aqui a expressão completa, aqui ainda tem o Δx ao cubo e menos x ao cubo. Obviamente esse x ao cubo aqui, ó, ele cancela com esse, né? Mas a expressão que estava antes, ela estava errada, está faltando aqui um Δx ao cubo, tá? Então aqui também, né? Depois você cancela esse x ao cubo aqui com esse x ao cubo, você cancela os dois, e aí resta essa expressão. Essa expressão, todos os termos aparecem o Δx elevado a alguma potência. Então esse Δx ele pode ser fatorado, não é? E para ficar correto, né, que tem mais Δx ao quadrado. E aqui mais Δx ao quadrado. Beleza. Então, quando Δx tende a zero, obviamente, ó, esse termo aqui vai tender a zero. Esse termo aqui também vai tender a zero, né? Porque está multiplicando por Δx. E resta apenas esse termo, que é o 3x ao quadrado. Então, o f' é a função 3x quadrado no item A. Já no item B, né, eu tenho que fazer o limite de g de x mais Δx menos g de x dividido por Δx, quando o Δx tende a zero. Bom, o g de x mais Δx é 1 sobre x mais Δx, menos o g de x, que é 1 sobre x.
Aí, essa diferença eu divido por ΔX. Bom, aqui eu faço a diferença de fração, usando a regra que vocês conhecem, tá? O produto cruzado aqui dos denominadores, reduz ao mesmo denominador, enfim. Aí você tem essa expressão aqui, ó, dividida por ΔX, não é? Bom, aqui esse x aqui cancela com esse, vai ficar só um ΔX. E para simplificar, eu reescrevo essa expressão, ó, tem o sinal de menos, fica menos ΔX aqui, e aqui embaixo vai ficar esse ΔX multiplicando todo esse denominador aqui. Então, ΔX vezes x multiplicado por x mais ΔX. Então, como ΔX tende a zero, né, e é diferente de zero, naturalmente, você pode cancelar esse ΔX e calcular o limite diretamente. O limite dessa expressão quando ΔX tende a zero, aqui tende a zero, vai ficar x² no denominador. Então, g' de x é igual à função menos 1 sobre x². E é isso, pessoal. Obrigado.